Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. E hoje faremos um simulado da banca IBAD. Pessoal, essa banca tem feito muitos concursos na área de educação em todo o Brasil e é muito importante para você que está se preparando para fazer um concurso na área de educação que você faça a maior quantidade possível de questões, de simulados, independentemente da banca, porque isso vai consolidar os seus conhecimentos teóricos. Então, a nossa proposta hoje é fazer questões dessa banca IBAD, que tem realizado muitos concursos na área de educação. E se você está chegando no nosso canal hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não se esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Esse canal é um canal voltado para auxiliar a preparação dos candidatos que estão visando a aprovação num concurso na área de educação. E, principalmente, não esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas possíveis esse nosso canal. Aqui a gente tem um projeto, um combinado, vamos dizer assim, que a cada 100 inscritos aqui no canal, nós vamos trazer uma live com resolução de questões de diferentes bancas. Então, compartilhe, se inscreva no canal, dê um like, fortaleça esse nosso mecanismo que vai, com certeza, ajudar você na sua preparação. Beleza? Então, vamos lá? Vamos para nossas questões de hoje? Então, vamos lá. Vou projetar aqui para vocês, como eu faço sempre, vou projetar aqui para vocês o nosso slide com as nossas questões. E enquanto você vai aí preparando o seu caderno, seu livrinho de anotações, eu vou colocando aqui, ajustando as últimas configurações aqui para que esse vídeo possa aparecer da melhor forma aí para você, ok? Então, já colocando aqui. Então, vamos lá, vamos para a nossa primeira questão da banca IBAD. A primeira questão diz o seguinte: o que dará direcionamento aos demais planejamentos pedagógicos de toda a escola é: letra A, conceito de avaliação. Letra B, o projeto político-pedagógico. Letra C, a formação docente. Letra D, o plano de trabalho docente. E a letra E, a estrutura de ensino e recursos. Galera, vamos lá, vamos analisar aqui o item com calma, porque esses itens que trazem múltiplas alternativas, eles sempre tentam te induzir ou te direcionar à questão errada. Botam itens muito parecidos com a resposta correta, justamente para tentar te confundir. Então, vamos analisar com calma o enunciado da questão para a gente já pegar o cerne e ir no direcionamento daquilo que nós devemos marcar como correto. Olha só, vamos voltando lá. O que dará direcionamento? Ou seja, o norte, o que vai conduzir, né? Os demais planejamentos pedagógicos de toda a escola. Então, olha, essa palavrinha aqui também, ó, toda a escola, vai também nos conduzir ao item. Então, quando a gente fala de norte, direção das ações pedagógicas, dos planejamentos pedagógicos da escola como um todo, galera, nós só podemos estar falando do projeto político pedagógico. Ele que é o responsável para dar a direção, o norte, as orientações para as demais ações pedagógicas de toda a escola.
abordando não apenas os aspectos pedagógicos, mas também os administrativos e os financeiros. Então, nos deu a ideia da escola como um todo, sendo o norte de todas essas ações, nós só podemos relacionar, direcionar ao projeto político-pedagógico, o PPP. Beleza? Próxima questão. 2. O currículo da escola também pode ser um espaço de exercício de poder, que reproduz as estruturas sociais e transmite ideologias dominantes. A partir das teorias críticas em educação, o currículo passou a ser compreendido como um espaço de construção social, coletiva, resultado do processo histórico da comunidade a que pertence. Assim, segundo as teorias críticas, a organização do currículo escolar pressupõe. Então, antes da gente ler as alternativas, vamos só pontuar aqui algumas coisas importantes. Nós sabemos que as teorias do currículo são divididas em 3 principais teorias, né, pessoal? A teoria tradicional, a crítica e a pós-crítica. Aqui o item está cobrando o seu entendimento, o seu conhecimento sobre as teorias críticas do currículo, certo? Então, trouxe aqui informações importantíssimas, tá? Que dentro dessas teorias críticas em educação, nós colocamos aqui, né? O espaço passou a ser compreendido como um espaço de construção social e coletiva, resultado de processo histórico, né? Então, vamos lá para as alternativas, buscar aqui estar de acordo com essas informações que o enunciado traz. Então, a letra A. O entendimento de que o conhecimento científico é verdadeiro. Portanto, a seleção dos conteúdos deve partir exclusivamente dos avanços das pesquisas nas diferentes áreas. Pessoal, essa alternativa nós podemos descartar. Por quê? Porque a teoria do currículo que considera o conhecimento científico verdadeiro, e se ele é verdadeiro, ele é inquestionável, essa é a teoria tradicional. Então, não está relacionado com o próprio enunciado que a questão trouxe aqui para nós. Não é verdade? Então, não vamos marcar, vamos descartar completamente essa alternativa, porque onde o conhecimento científico é verdadeiro, é absoluto, onde não há possibilidade de questionamentos, são os currículos elaborados a partir da teoria tradicional. Ok? Vamos lá para a letra B, então, minha gente. Que os objetivos, os procedimentos e as avaliações devam ser determinados pelas disciplinas escolares e seus saberes específicos. Mais uma vez, nós não estamos falando das teorias em educação que se constroem, que se solidificam a partir de teorias críticas do currículo, de forma alguma. A avaliação dentro da teoria crítica vai considerar o quê? As experiências, as vivências dos indivíduos, o processo histórico de onde essa escola está inserida, ou seja, vai ser uma avaliação formativa que vai considerar o processo como um todo. Então, essa que tem os objetivos e os procedimentos, considerando apenas e exclusivamente as disciplinas escolares e os seus saberes específicos, não estão relacionadas com as teorias críticas. Então, a gente vai deixar elas também fora da possibilidade de ser o item, ok? Letra C. Que as práticas escolares devem ser compreendidas como etapas a serem cumpridas por todos os estudantes, de forma regular e homogênea, para reduzir eventuais desníveis entre os educandos.
Essa aí também não tem nada a ver com a teoria crítica do currículo, que quando a gente fala de práticas escolares, olha, como etapas a serem cumpridas por todos os estudantes de forma regular e homogênea, né? Dentro daquela perspectiva de todo mundo igual, né? De todo mundo buscando aquele chamado aluno ideal, isso não tem nada a ver com a teoria crítica do currículo também, certo? Então, a letra C também não é a letra que nós estamos procurando. Letra D. O entendimento de que as relações com as estruturas sociais e econômicas, com o contexto em que se insere a escola e sua comunidade, fazem parte da construção dos projetos educacionais. Aí sim, nós achamos a alternativa correta, que é a letra D. Sabe por quê? Lembra lá no enunciado da questão? Que disse assim, ó, que nós marcamos espaço de construção social, coletiva, resultado do processo histórico. Exatamente isso, né? Então, o entendimento que essas relações e as estruturas sociais e econômicas do contexto onde essa escola está inserida vai influenciar em todo o processo pedagógico. Então, é assim que se constitui, assim que se consolida, assim que se firma um currículo baseado dentro de uma teoria crítica, ok? Então, vamos ver o que o item 2 está errado, que os aspectos do contexto escolar, como atitudes e valores não explicitados no currículo formal, são irrelevantes, porque não contribui para as aprendizagens esperadas. É justamente ao contrário, né? Tudo o que não está escrito, prescrito no chamado currículo formal, são considerados, sim, dentro de uma perspectiva na teoria crítica, porque são contribuições, são aprendizados relevantes e não irrelevantes dentro desse contexto das aprendizagens, beleza? Então, de fato, a letra que nós vamos marcar, letra D, de dado, beleza? Então, vamos lá para a questão 3. E assinale a alternativa que completa adequadamente a frase abaixo. Então, vamos lá. Enquanto as teorias, espacinho do currículo, estavam mais associadas à sua aceitação, ajuste e adaptação. Então, vamos marcar aqui, ó, aceitação, ajuste e adaptação. As teorias, aí que o espacinho para a gente completar, do currículo, trouxeram a desconfiança, o questionamento. A preocupação técnica de como fazer o currículo deu lugar à necessidade da compreensão do que o currículo faz, de fato, dentro desse processo de ensino-aprendizagem, né, minha gente? Então, vamos completar aqui. Primeiro, vamos relembrar, né? Nós estamos falando de teorias do currículo e a gente sabe que são 3 as principais teorias, a tradicional, a crítica e a pós-crítica. E dentro dessas 3 classificações, vamos encaixar aqui? Então, vamos completar aqui. Mesmo sem a gente olhar o item, vamos procurar lá a alternativa depois. Então, enquanto as teorias, e aqui do currículo estavam mais associadas à sua aceitação, ajuste e adaptação, pessoal, nós estamos falando das teorias tradicionais. Então, completa aí no seu material as teorias tradicionais do currículo. Elas é que estão ligadas ao processo de aceitação daquilo que a sociedade já colocou, a sociedade dominante, né? Já colocou como sendo o que deve ser trabalhado, aceito, ajuste, ou seja, aquele aluno deve ser preparado, deve ser moldado para se ajustar a uma conduta, a uma sociedade já estabelecida. E a adaptação também daquilo que já está posto, ok? Então, a gente está falando de teorias tradicionais do currículo, ok? E aí, as teorias do currículo que trouxeram desconfiança,
questionamento, que começaram a trabalhar dentro de uma perspectiva de um cidadão, de um estudante crítico, reflexivo, de um cidadão atuante, ativo dentro do processo educacional, nós estamos falando das teorias críticas, beleza? A preocupação técnica de como fazer o currículo, ou seja, que está ligado a essa teoria tradicional, deu lugar à necessidade de compreensão do que o currículo faz, ou seja, as teorias críticas começaram a pensar o currículo não na sua forma, né, no seu rigor técnico, e sim na sua o quê? Na sua consequência, no que ele vai trazer dentro de um contexto mais amplo. Então, a única alternativa aqui que completa as lacunas da questão 3 é a que está na letra A. Beleza? Tranquilo? Então, minha gente, vamos para a questão 4, e aqui na questão 4, a gente vai mudar um pouquinho, mas só lembrando para vocês, a primeira questão nós falamos do projeto político-pedagógico, que é um item fundamental, essencial e que não deixa de ser cobrado em qualquer que seja a prova na área de educação, e teorias do currículo, tá bom? Então, não esqueça de colocar aí nas suas anotações de que você deve revisar esse conteúdo e praticar muitas questões relativas a eles, porque eles caem muito e são muito cobrados em prova. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as tendências pedagógicas, né, minha gente? Que para muitas pessoas, muitas mesmo, que eu converso através aqui do próprio canal, das minhas outras redes sociais, como o Instagram, né, o Facebook, e as pessoas sempre comentam comigo que sentem dificuldades em tendências pedagógicas. Então, vamos fazer aqui questões, porque tendências também é algo que vai ser cobrado. Olha, a IBAD foi a banca que realizou um concurso o ano passado, ou seja, muito fresquinho ainda essas questões, e qualquer concurso que venha a acontecer na área de educação vai cobrar tendências pedagógicas, tá? Então, vamos lá. Com o advento do regime militar, vamos colocar aqui, o lema positivista, ordem e progresso, metamorfoseou-se. Metamorfoseou-se vem de metamorfose, ou seja, de mudança, de transformação. Então, esse lema positivista, ordem e progresso, metamorfoseou-se em segurança e desenvolvimento. Guiando-se por esse lema, o grande objetivo perseguido pelo governo dito revolucionário era o desenvolvimento econômico com segurança. Isso é um trecho do livro de Saviani, ok, minha gente? E aí, quando a gente estudar tendências pedagógicas, nós temos que lembrar o quê? Que existem dois grandes autores importantes que servem de referência para cobrar esse conteúdo. Um deles é o José Carlos Libânio, com a sua obra Escola e Democracia, e o outro é Demerval Saviani, tá? E Saviani tem várias obras que falam sobre tendências pedagógicas, e a grande questão de Saviani é que ele contextualiza historicamente e socialmente as concepções pedagógicas. E é o que essa questão aqui está trazendo. Então, ela trouxe um momento histórico específico, que é o advento do regime militar e todo esse contexto que esse regime militar trouxe dentro de uma perspectiva histórica e educacional. Beleza? Então, o que diz aqui os itens, tá? Então, essa configuração política muito próxima ao cenário atual e cíclica na história, valoriza
o grande empresariado, principalmente o internacional. E reflete também em uma tendência educacional. Qual é essa tendência? E aí, minha gente, tem aqui as alternativas. A libertária, letra A progressista, letra B, a tecnicista, a letra C, a crítico social dos conteúdos, né? Aqui colocou a crítico social, e também a construtivista. E aí, pessoal, vamos fazer uma análise bem profunda? Vamos trazer aqui uns trechos importantes que está dizendo aqui, ó, dito revolucionário ao desenvolvimento econômico com segurança. Aí lá, mais um pouquinho para baixo, dizendo que valoriza o grande empresariado, ou seja, valoriza os detentores do capital, beleza? E aí, quem são especificamente esses detentores do capital? O grande empresariado. E quando a gente fala em se a educação vai dentro dessa vertente, que é para preparar o aluno para desempenhar tarefas, ele ocupar o seu lugar no mercado de trabalho, porque se beneficia o empresariado, ele vai ter em contrapartida quem? O trabalhador. Então, para que a escola beneficie esse empresariado, a concepção pedagógica, a tendência educacional que vai ter essa visão é a tecnicista. Beleza? Então, muito atento, não vai ser a libertária que vai vir justamente criar um contexto grupal, onde as pessoas vão tomar decisões conjuntamente, e esse conjunto que se forma dentro da escola vai contagiar o contexto social e econômico. Não, aqui está dizendo que vai privilegiar o grande empresariado. Então, essa escola não vai trabalhar dentro de uma perspectiva de uma tendência educacional libertária. A progressivista vai preparar o aluno, né, para que ele aprenda fazendo, mas a partir de situações e problemas hipotéticos e não reais. Então, o empresariado, ele quer que o trabalhador vá lá e cumpra especificamente uma função, e não partir de hipóteses ou situações, problemas que levem ele a refletir. Ele vai ser um cumpridor de tarefas, ok? Então, a crítica social dos conteúdos, ela vai fazer o quê? Ela vai criticar um modelo social vigente, onde esse grande empresariado sempre vai se beneficiar em razão do capital. Então, não tem nada a ver, né, com estar a favor desse grande empresariado. Então, só sobrou aqui a tecnicista, né? Porque a tecnicista é sim essa em que vai preparar o aluno para ocupar um lugar no mercado de trabalho. E ele vai ser um aluno que, através da sua força servil, vai beneficiar o grande empresariado. E a construtivista não é uma concepção pedagógica, ok? Então, muita atenção quando falar sobre tendências e concepções pedagógicas, dentro de uma perspectiva de Saviani, porque ele traz esse aprofundamento dentro do quê? Do contexto histórico e social, onde essas tendências tiveram evidência, ok? Tranquilo? Mais uma questãozinha, então, aqui para a gente ver e refletir sobre tendências pedagógicas. A tendência pedagógica que, em relação aos conteúdos de ensino, trabalha com temas geradores, é a liberal renovada progressivista. Não, né, gente? Porque a gente sabe que a renovada progressivista, ela vai trabalhar com situações, problemas, fazendo com que o aluno aprenda a fazer fazendo, não é isso? Então, não são temas geradores. E a tecnicista? Não, porque na tendência tecnicista, o aluno será o quê? Um cumpridor de
tarefas. E os conteúdos já estarão definidos através do quê? Dos manuais, dos códigos operacionais. Então, não tem nada a ver, né, com temas geradores. A progressista libertadora. Aí sim, nós vamos marcar que é a questão 5, a letra do gabarito é a letra C de correta, não é isso, gente? Porque a progressista libertadora vai trabalhar a partir de temas geradores que estarão diretamente relacionados com os contextos sociais daquele grupo de indivíduos que quer o quê? Um conhecimento, um aprofundamento, as relações de vivências atreladas aos conteúdos de ensino e aprendizagem, ok? Então, muita atenção para quais os conteúdos de ensino que cada uma dessas tendências vai trazer especificamente para a sua caracterização. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá para a letra C, para a questão 6. Leia o trecho abaixo e identifique qual tendência pedagógica ele se refere. Mais uma vez, trabalhando aí essa questão das tendências. Nesta tendência, os conteúdos, olha, mais uma vez, ó, os conteúdos valorizados e ensinados são majoritariamente aqueles que podem ser mensurados e observados. Isto é, decorrem da ciência objetiva, sem traços de subjetividade. Então, nós estamos falando da liberal não renovada? De jeito nenhum. Estamos falando da liberal não diretiva? Também não, né, pessoal? Da progressista libertadora? Não, porque nós vimos, inclusive, na questão anterior, que a libertadora vai trabalhar os seus conteúdos a partir de temas geradores. Então, não é. Estamos falando da liberal tecnicista? Sim, pessoal, nós estamos falando da liberal tecnicista, onde os conteúdos, eles podem ser mensurados e observados de forma objetiva, né? Não existe subjetividade. É aquilo e pronto, né? Então, nós estamos falando da liberal tecnicista, ok? Então, muita atenção. Se você tem algum tipo de dificuldade ainda com as tendências pedagógicas, não deixe de trabalhar dentro dessas duas perspectivas importantes em que a grande maioria das bancas se fundamentam. Naquilo que Libânio traz sobre as tendências pedagógicas, a sua classificação e a característica de cada uma delas. E a que Saviani também traz, trazendo para essas concepções pedagógicas o conceito histórico e social em que cada uma delas se desenvolveu. Ok? Beleza, então? Então, vamos avançar. Vamos lá para a questão 7. A questão 7 diz o seguinte: em uma das alternativas a seguir, há uma corrente teórica cuja metodologia usada é a exposição e demonstração verbal da matéria ou por meio de modelos. Essa tendência educacional usada em sala de aula é denominada, então, nós já estamos falando aqui mais uma característica de tendências. Nós falamos dos conteúdos, agora da metodologia. Cada uma dessas tendências pedagógicas tem uma metodologia de transmissão desses conteúdos. E essa que usa a exposição e demonstração verbal da matéria, ou ainda utiliza modelos específicos e modelos próprios, nós estamos falando de quem? Da progressista libertadora? Não. Estamos falando da liberal renovada não diretiva? Também não, né, pessoal? Nós estamos falando da liberal tecnicista? De jeito nenhum. Nós estamos falando da liberal tradicional. É na tradicional em que a matéria é exposta de forma verbal, né?
expositiva, partindo, inclusive, desse conhecimento e desses saberes centrados na figura do professor, né? Por isso existem modelos próprios e específicos para a transmissão desse conhecimento, independente, gente, de onde esteja, em que contexto esteja, é um modelo fixo próprio para a exposição desses conteúdos e dessa matéria, tá? Então, isso é bem próprio de uma metodologia utilizada dentro da liberal tradicional. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos avançar. E aí, vamos para a nossa questão 8, que diz o seguinte: uma professora realizou uma ação avaliativa no início de um processo de ensino-aprendizagem. Seu objetivo era obter informações sobre os conhecimentos, as aptidões, as competências dos estudantes, visando a delimitação das intervenções mais adequadas. A principal função da avaliação que foi realizada denomina-se de letra A, classificatória. Não, pessoal, porque a classificatória, ela não terá o objetivo, como diz aqui o enunciado, de obter informações sobre conhecimentos, aptidões e competências. Não, ela vai ter a função de classificar de acordo com desempenhos pré-estabelecidos, tá? Então, não é a função classificatória. É contínua? Não. Ela não é contínua, por quê? Porque ela não foi desenvolvida ao longo do processo. Aqui o item está dizendo que essa avaliação aconteceu no início de um processo, né? Então, se é no início de um processo, ela não pode ser contínua, porque a contínua ela vai acontecer durante todo o processo. Ela vai ter uma continuidade, né? Ela vai iniciar, ela vai ter uma continuidade, ela vai seguir. Essa contínua nós também chamamos de formativa, ok? Então, não é essa. É letra C, diagnóstica? Sim, pessoal, ela é a diagnóstica, ok? Por quê? Porque ela vai acontecer ao longo do processo. Olha aqui que eu marquei no início de um processo, tá? É a diagnóstica, ela vai acontecer no início de um processo de ensino-aprendizagem. Ela vai ter como objetivo, né? Obter informações sobre os conhecimentos, as aptidões, as competências, as fragilidades dos estudantes, visando delimitar, ou seja, direcionar a ação pedagógica do professor no sentido de trazer as intervenções adequadas após o quê? A análise dessas informações obtidas. Então, a gente só pode estar falando da avaliação diagnóstica, beleza? Lembrando, gente, que a avaliação da aprendizagem, ela vai ter essas três principais funções, tá? Ela vai ter a função diagnóstica, que vai acontecer no início do processo, ok? Geralmente no início do processo, com essa finalidade de adquirir as informações necessárias em relação aos conhecimentos, às aptidões, às competências, às fragilidades dos alunos em relação a um determinado conteúdo, matéria ou disciplina que vai ser ministrada, para a partir daí, então, direcionar a ação do professor. Vai ter a função formativa da avaliação, que também é chamada de contínua, aquela que vai acontecer ao longo do processo, né? Que vai possibilitar ajustes necessários, tanto da metodologia do professor, quanto também da assimilação dos alunos em relação aos conteúdos, e vai ter a função somativa, que vai acontecer, né? Ou somativa ou classificatória, que vai acontecer ao final do processo. Ok? Que vai atribuir menções, conceitos e valores de acordo com os objetivos que foram definidos
para aquela disciplina. Beleza? Então, falar de avaliação é lembrar de que existem essas três principais funções. Beleza, minha gente? Então, vamos lá para a questão 9. A questão 9, nós vamos falar um pouquinho sobre legislação educacional e essa legislação, e aí, ó, eu vou só abaixar um pouquinho para cá essa câmera para a gente poder ver aqui, tá bom? Então, vamos lá, questão 9, considere as informações abaixo acerca da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E quando a gente fala de legislação educacional, a gente sabe que LDB é a principal lei educacional. Não na perspectiva jurídica, né, pessoal? Porque juridicamente não existe nenhuma lei mais importante que a Constituição Federal, tá? A LDB tem essa importância maior porque ela traz o detalhamento, ela traz as minúcias de que a educação tem, né? E que a Constituição, por característica própria, não abordou, ok? Então, por isso ela é tão importante, beleza? Então, vamos falar dessa lei mais importante aqui através dessa questão. Vamos lá. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, item, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Vamos colocar aqui que esse princípio está correto? Sim. Pessoal, a LDB, lá no artigo 3º da LDB, traz 13 princípios para a educação nacional. E aí, se você ainda não sabe quais são esses 13 princípios e como eles são de fato aplicados dentro do contexto educacional, corre, porque princípios sempre vão ser cobrados em provas que têm por objetivo saber o seu conhecimento sobre legislação educacional, especificamente a LDB, tá bom, minha gente? E aí, se você está chegando no canal agora, aqui no canal eu tenho um vídeo específico que trata desses princípios da LDB. Inclusive, eu trago para auxiliar a sua preparação o mnemônico, que é o 4G, 3V, ligue para o RECO 2, que aborda os 13 princípios da LDB, ok? E se você já nos acompanha aqui e ainda não consolidou, não esquece de ir lá no nosso vídeo, que está disponível aqui no canal, e rever esse conteúdo, porque, olha, analisa bem, aqui, ó, essa prova foi de 2019, então eu falo sem o menor medo de errar. Princípios educacionais que estão elencados aqui na LDB vão ser cobrados na sua prova com certeza, tá bom? Vamos lá para o item 2. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Sim, também é um princípio. Por quê? Porque está elencado lá na LDB. Tá bom? É o respeito à liberdade e apreço à tolerância. E ele está lá dentro do mnemônico no Ré, que é o 4G, 3V, ligue pro Ré. Esse Ré do mnemônico é o respeito à liberdade e apreço à tolerância. Beleza? Vamos analisar o item 3, garantia do direito à educação e aprendizagem até os 18 anos de idade. Opa! Até os 18 anos de idade, quer dizer, então, que quando o sujeito completa 18 anos de idade, ele não tem mais direito à educação? O que ele aprendeu, aprendeu. O que não aprendeu, não aprende mais? Errado, né, gente? Esse item está errado. Por quê? A LDB traz, e a Constituição também, viu, gente? Muito importante que a LDB introduziu esse princípio na lei em 2018, tá? Foi o 13º princípio, e o princípio dizia o seguinte:
a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, enquanto esse sujeito estiver com vida, ele vai ter, sim, direito à educação e aprendizagem. Então, não existe um tempo limite, não existe uma idade cronológica que interrompa esse processo de educação e aprendizagem, ok? Então, por isso que esse terceiro item está errado, tá? E o mais importante, que essa garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida foi também, pessoal, colocado como princípio constitucional recentemente na Constituição Federal através da Emenda Constitucional 108, tá bom? Então, vamos ficar atentos a esses princípios que a educação traz, porque eles são cobrados em prova. Então, diante do que nós marcamos aqui como sendo princípios de acordo com a LDB, nós vamos fazer o quê? Nós vamos marcar que a alternativa que está trazendo os itens corretamente é a alternativa D, a letra D, porque 1 e 2, sim, são princípios de acordo com a LDB. Beleza? E vamos fechar aqui o nosso simulado de hoje com a questão 10, que diz o seguinte: leia atentamente os seguintes trechos a respeito das diretrizes e bases da educação nacional a seguir e indique a alternativa correta, tá? Então, primeiro nós vamos analisar aqui esses 3 itens. Na verdade, vamos analisar aqui. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classes ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Beleza, isso a lei traz, tá? Em relação à educação básica obrigatória. Lembrando a você que a educação básica obrigatória é aquela que vai acontecer dos 4 aos 17 anos de idade, tendo seu início na pré-escola e o seu término aonde? No ensino fundamental. Então, é essa educação que o item está aqui mencionando, tá? Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, tá? Esse aqui, ó, é a educação básica obrigatória, o ensino obrigatório, ou seja, aquele dos 4 aos 17 anos, poderá ela, quem? A autoridade, ser imputada por crime de responsabilidade. Exatamente isso que o texto traz, ok? Crime de responsabilidade. Então, não cumpriu ou cumpriu parcialmente esse dever legal com a educação básica obrigatória, a autoridade vai ser imputada por crime de responsabilidade. Não será crime de improbidade administrativa, não será crime de peculato, não será qualquer outro tipo de crime, tá? Senão o crime de responsabilidade. Beleza? Muita atenção para isso. E essa terceira informação, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, aquele que vai ser desenvolvido dos 4 aos 17 anos, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Beleza? Também correto, isso está na lei, tá? Então, para que esse dever se cumpra, serão criadas formas alternativas, beleza? Então, a legislação traz e criar essas formas alternativas para o cumprimento da obrigatoriedade é uma atribuição do poder público também, ok? Então, vamos lá para o item, e aí diz o seguinte: a afirmação 1 é verdadeira. Sim, ela é verdadeira. E as afirmações 2 e 3 complementam o seu sentido.
Tudo certinho. Então, nós já achamos, inclusive, a alternativa correta, que é a letra A. Beleza? Então, a informação primeira está lá na LDB. E aí, por que essa afirmativa é correta? Porque a LDB traz isso como informação e, através de parágrafos na lei, complementa aquilo que nós vimos aqui, que são o que está escrito no item 2 e no item 3. E aí, minha gente, nós concluímos o nosso simulado de hoje, ok? Lembrando a vocês que chegaram aqui pela primeira vez, que estão conhecendo o nosso canal, que não deixe de dar um like nesse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque nós estamos de forma regular, frequente, trazendo conteúdos, trazendo informações, trazendo simulados para auxiliar você na preparação e, especialmente, não esqueça de compartilhar esse canal, esses vídeos com o maior número de pessoas possíveis para fortalecer aqui o nosso canal, para que a gente possa sempre estar trazendo conteúdos de qualidade para auxiliar você na sua preparação. Beleza? Então, muito obrigada a todos vocês e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!